Bom, começamos a última mesa do evento sobre movimentos culturais sci-fi. Aqui do meu lado eu estou com o Carlos Felipe, que ele é artista plástico, editor do site da Loja São Paulo do Conselho Steampunk, colunista do site outracoisa.com.br e um dos membros fundadores do Conselho Steampunk. Ou seja, ele vai representar um grupo de fãs da literatura e também que se desenvolve em outras áreas, steampunk. E, bom, o Cauê, que ele ia falar sobre música, ele acabou de me mandar um e-mail falando que ele teve problemas de saúde também, está todo mundo morrendo hoje, né? E ele não vai poder vir. O Henrique, que deveria estar aqui, também não me avisou. Então, vamos imaginar que a chuva está atrasando ele. Se não, a gente chama outra pessoa do Conselho Star Wars, Conselho Jedi, desculpa. De quem faz... do qual o Marcelo faz parte, desculpa. Ele é representante do Conselho Paulista de Star Wars, Conselho Jedi e é ex-diretor, né? Ex-presidente, desculpa. E aqui o Stormtrooper representando os fãs de Star Wars. Bom, você começa? Não? Então começa. Logo comigo? Pô, eu já ia pedir um intervalo. Boa tarde, pessoal. Como a Lídia já me apresentou, Marcelo. Colocaram um W aqui, eu passei para ela Marcelo Tio e Forquim, por causa do apelido. Eu cheguei aqui Marcelo W Forquim. Falei, será que é por causa do Wookie? Acho que é, né? Mas ficou legal. Esse, para quem não conhece, é o nosso amigo Renato. Ajuda a gente na coordenação do fã-clube, né? Então, palmas para ele que ele gosta. Então, o Conselho Jedi São Paulo ele surgiu em 99, né? Depois de dois fãs que se encontraram em Los Angeles para a estreia do episódio 1. Né? Então, o primeiro Conselho Jedi do país foi fundado no Rio de Janeiro, em 97. Então, em 99, quando houve a estreia do episódio 1, A Ameaça Fantasma, dois fãs, um do Rio e um daqui de São Paulo, se encontraram lá, não se conheciam. Né? E aí, claro, o Carioca acabou passando a ideia para o Paulista e o Fábio Barreto, na época, acabou juntando os amigos e numa reunião no Pizza Hut, lá do Center Norte, naquele dia, no dia 1º de maio de 99, foi fundado, então, o Conselho Jedi São Paulo. Então, a função do Conselho qual? É juntar os fãs. A gente costuma dizer que não é apenas fã de Star Wars. Né? A gente diz que é todo aquele fã de ficção e fantasia. Porque, fatalmente, o cara que chega para fazer parte do Conselho Jedi São Paulo, ele já gosta de alguma outra coisa. Né? Então, como exemplo, temos o nosso amigo André aqui, que participa também da coordenação, fanático por Batman e quadrinhos e afins. Né? Temos pessoas no Conselho que gostam só de literatura, outros gostam só de games, outros doidos ainda, como a gente da organização, gostam da maioria das coisas que aparecem com o assunto. Né? No meu caso, eu acho que o pior sintoma é o colecionismo, né? Que algumas pessoas acham que é uma doença e não sei o quê, mas a gente tem bem noção do que é isso, né? Para poder ter a sua coleção. Então é uma coisa que impressiona quando a gente vai nos eventos também, que a gente leva uma parte dessas coleções, dessas peças, e as pessoas ficam impressionadas com a quantidade de coisas. Que é uma coisa que às vezes a gente não nota, mas que a gente vai juntando. Muita gente que viaja para os Estados Unidos ou para algum outro lugar do mundo, traz para a gente de presente. A gente então só vai fazendo com que tenha que procurar daqui a pouco uma outra residência, porque a minha já não cabe mais nada também. É isso? Eu sou o Carlos, eu sou um dos membros fundadores do Conselho Steampunk, que surgiu há pouco tempo, faz pouco mais de 2 anos que surgiu. E ele começou quando o Raul Cândido entrou em contato com o Bruno, do Rio de Janeiro, que o Bruno já tinha um site sobre steampunk e nós tínhamos começado um blog escrevendo sobre o assunto. Assim que ele entrou em contato com o Bruno, eles tiveram a ideia de fazer essa organização para agregar pessoas que gostam do estilo, da literatura, da produção cultural voltada para o steampunk e não só para o steampunk. O Bruno, como ele trabalha com redes sociais, ele conseguiu fazer, em muito pouco tempo, criar muitos sites endossando o conselho e promovendo. E isso deu um crescimento muito rápido para o Conselho Steampunk em tão pouco tempo.
O conselho ele é dividido em lojas. O fato de ele ser dividido em lojas não tem nada a ver com vendas, que muitas vezes perguntam isso. É mais uma brincadeira com as sociedades secretas que existiam no século passado e que ainda existem. E então o conselho foi dividido. Então tem a loja São Paulo, loja Rio de Janeiro, loja Minas. E cada loja assim tem um núcleo específico e eles têm uma liberdade muito grande para fazer o que eles quiserem, para promover eventos, para promover lançamento de livros, oficinas. Cada núcleo do Conselho Steampunk é bem livre para fazer suas próprias empreitadas. Para entrar em contato com o Conselho Steampunk, normalmente é pelos sites que tem os contatos. Eu estou um pouco nervoso. Um pouquinho d'água. Pode tomar um pouco d'água. Ele não vai atirar em você. Ele foi um compromisso que nós tivemos antes aqui. Eu falei, ele não vai atirar em você. Então você pode ficar tranquilo. Bebe uma água, não tem problema. O Conselho Steampunk ele foi criado com o intuito de agregar pessoas que gostam do estilo. E é claro que existiam várias pessoas que gostavam antes, mas era difícil elas se encontrarem. Com o surgimento do Conselho e dos sites, é mais fácil elas convergirem em um ponto só. O crescimento do steampunk como subcultura, ou como em produção cultural, aqui no Brasil ainda não é tão grande quanto lá fora. Mas ainda assim foi um crescimento muito rápido aqui, como subcultura, e tem diversos motivos para isso ter acontecido. Um deles, eu acho, é que é mais divertido. Não que ele seja mais divertido que outros estilos, mas ele abre essa possibilidade de interpretar, de criar coisas. Eu não vejo, por exemplo, uma pessoa criando uma peça de arte New Weird. Ou até de High Fantasy até dá, mas não dá para um estilo literário passar para uma subcultura desse jeito, para outros estilos literários passarem para a subcultura desse jeito. Bom, já tivemos a mesa aqui sobre cyberpunk, e o steampunk ele é um derivado do cyberpunk, mais ou menos um derivado. O termo, pelo menos, ele surgiu na década de 70, no fim da década de 70, quando o Kevin Jeter ele escreveu uma carta para a revista Locus, comentando sobre obras que ele escrevia, o Tim Powers, o James Blaylock, e ele queria um termo para englobar esse estilo de obras, que seriam aventuras que se passavam no passado, mas com toques tecnológicos. E nessa época ele tinha, pouco depois ele ter escrito um livro chamado Morlock Knight, que os Morlocks da máquina do tempo roubavam a máquina do tempo, voltavam para a época do Rei Arthur. E ele, nessa carta, ele fala que a ficção vitoriana é uma coisa que vai ser grande. Isso na década de 70, ele falou. E que eles precisavam de algum nome para nomear essa nova linha de literatura. E ele sugeriu steampunks, talvez, mais como uma brincadeira com o cyberpunk. O nome depois ele acabou pegando, tanto que depois o Paul de Filippo fez a trilogia steampunk, com o steampunk no nome, e outros autores fizeram também, mas o steampunk ele se caracterizou por isso dele serem histórias passadas ou no passado, assim, ou eduardiano, vitoriano, até pós-elisabetano, mas com muito anacronismo tecnológico, com tecnologias não existentes naquela época e misturas de gêneros também. Não precisa necessariamente passar na Terra, pode ser num universo alternativo que seguiu essa linha do tempo, mas basicamente o steampunk é uma
uma ficção científica vitoriana com anacronismos tecnológicos. Bom, e o que eu queria fazer com essa mesa é trazer pessoas que pegam obras da cultura cyberpunk. É que eu gosto tanto de cyberpunk que eu acabo falando de cyberpunk automaticamente. Da ficção científica e juntam os fãs para discutir, para desenvolver em subculturas. Ou seja, daqui a pouco vai chegar umas meninas vestidas de steampunk. O próprio Carl está vestido. Carl, que é o pseudônimo que ele usa no conselho, está vestido mais ou menos. Tem o Eduardo, levanta aí, fazendo favor, que está vestido também. E também tem o Conselho Jedi, que dá um outro lado, né? Porque enquanto a gente, aqui na ficção científica, volta para o passado, pegando a ciência e a tecnologia daquele momento e reinterpretando agora, eles, quando foi? Nos anos 80, né? Começou Star Wars. 77 começaram a pensar num futuro muito distante e na base da Space Opera, né? É estranho porque no início do filme, justamente isso que eu ia falar, já começa dizendo que é há muito tempo. Então a gente não sabe se de repente é uma outra realidade alternativa onde acontecem essas aventuras todas, né? Mas a coisa que você falou da cultura, do pessoal desenvolver, vestir as roupas e tal, é interessante no Conselho Jedi porque assim, ele acabou gerando outras subdivisões que o pessoal acaba aproveitando mais. Então, quer dizer, o assunto Star Wars trouxe as pessoas para dentro do clube. Mas aí acaba surgindo... Tem, por exemplo, hoje um grupo chamado Blades, que o pessoal se conheceu dentro do fã-clube, dentro do Conselho Jedi São Paulo, e hoje eles ensaiam coreografias para se apresentarem nos eventos, né? Então, dentro do Blades, já surgiu um outro subgrupo, que eles chamam de Gadget Squad, então seria o Esquadrão Gadget, e eles desenvolvem algumas coisas, por exemplo, como luzes para as armas, sons, ou então eles desenvolveram um sabre para eles fazerem esses embates, e ele é virtualmente inquebrável, né? Que ele não pode fazer a mesma coisa com um brinquedo. Quando você vê a apresentação e a energia que eles colocam nesse tipo de apresentação, aí que você entende por que eles foram correr atrás de desenvolver aquele tipo de material. Que ele não ia quebrar, nem ia machucar uns aos outros e tal. Então, hoje, por exemplo, tem uma das capitais que aparecem nas histórias é Coruscant. Então, já existe um grupo de canto chamado Chorus Canto. O pessoal se reúne lá toda semana para fazer os seus ensaios e tal. Então, eles procuram temas de ficção, ou muitas vezes temas da Disney, para poder fazer essas apresentações. Eles já fizeram apresentação de temas de Senhor dos Anéis, de Star Wars também, até dos Beatles, eles já fizeram apresentações. Tem o grupo das meninas, que é o chamado Vogue Squad, por causa da revista Vogue. Então as meninas têm um grupo exclusivo, elas se reúnem regularmente também, né? Então acabou gerando uma série de outros subgrupos dentro dele. E é estranho, porque você quase não vê o pessoal comentando sobre Star Wars, a não ser quando vai haver algum lançamento, ou quando algum episódio novo do Clone Wars chegou na televisão. Mas normalmente elas conversam sobre todo tipo de cultura, menos de Star Wars. Quer dizer, só serviu de pretexto para poder juntar um pessoal interessado pela mesma cultura. Bom, então vamos abrir para as perguntas. Quem quer começar? Acho que ele pediu. Oi. Bom, o microfone chegou aqui primeiro. Você argumentou, falando a respeito da questão de Star Wars ser algo que aponta diretamente para um futuro que surgiu em 70 e que aponta para uma realidade futurística, né? Curiosamente, se você for analisar na cerne, na raiz da criação de Star Wars foi desenvolvido por George Lucas, né, que ele era o melhor aluno de Joseph Campbell, que é considerado o maior mitologista que já existiu. Então, realmente assim, é curioso a gente avaliar, como você falou, esse direcionamento para o futuro, mas olhando para a questão mitológica do passado.